Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala sobre reinado e também sobre a fidelidade. O quanto nós devemos tomar consciência do reinado de Deus na nossa vida e ao mesmo tempo, por consequência, da nossa fidelidade para com este mesmo reinado de Deus na nossa existência. O interessante é que a primeira leitura, o Evangelho e até mesmo a vida de Santa Isabel da Hungria, hoje celebrada, nos fala de rei, nos fala do domínio de Deus na nossa caminhada de fé, na nossa existência. E nós, por sinal, estamos às portas da solenidade de Cristo Rei. No próximo domingo, celebraremos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Desde já queremos nos preparar e confirmar em nossa vida aquele que reina no nosso coração, na nossa família. Mas na primeira leitura nós vemos um rei perverso, Antíoco IV Epífanes. Este rei estava dominando o território de Israel e trazendo o paganismo para o povo de Deus, trazendo a idolatria, aquilo que ia totalmente contra a fé do povo e vai contra a nossa fé também. Mas eis que se levanta contra este rei uma mãe e 7 filhos, com seus 7 filhos, que não negam a sua fé, que não hesitam em defender a sua fé em Deus, no Deus de Israel. E aqui, meus irmãos, fica uma reflexão para nós, para as nossas famílias. Você como mãe, você como pai, você como filho, como filha, será que tem esta coragem de defender a fé, mesmo diante dos tiranos do mundo, mesmo diante dos perversos que querem nos mostrar suas idolatrias, nos mostrar o ateísmo, o relativismo? Hoje em dia se fala tanto, o importante é acreditar em alguma coisa. Isso é a maior besteira que um cristão pode dizer. O importante é acreditar em Deus, é depositar toda a nossa vida em Deus. Ele sim é o nosso Rei, aquele que realmente nos conduz com segurança nesta vida. E a leitura vai trazer à tona isto, aquele que nos conduz para a vida. Quando nós abraçamos os reis deste mundo, como o caso deste rei perverso e enganador, nós podemos até salvar a nossa vida neste mundo, não seremos mortos neste mundo, porque estamos andando na onda dele, mas perderemos a vida eterna, a vida que nós almejamos ter para sempre. E é aquilo que o salmista falava no Salmo: ao despertar para a glória eterna, para o céu, me saciará vossa presença. Nós queremos isso, nós queremos nos saciar com a presença de Deus, ou seja, nós queremos mais do que esta vida, a vida eterna. Por isso que Jesus diz numa ocasião no Evangelho: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder, salva-la-á. Porque nós perdemos nos doando, nos sacrificando, renunciando muitas coisas, renunciando idolatrias, para abraçar sim a vida, a verdadeira salvação. No Evangelho nós vemos um outro rei, não mais um rei perverso e enganador, mas Jesus mesmo que se coloca na figura do rei, nesta parábola. Na verdade, se nós contextualizarmos esta parábola,
nós vamos perceber que Jesus está se aproximando de Jerusalém. Jerusalém é o centro da religião, é o centro político também, é o centro de tudo daquela época. E os discípulos, muitas pessoas achavam que Jesus iria assumir o reinado de Jerusalém, iria assumir o messianismo poderoso, triunfal, lá em Jerusalém. E Jesus vai apresentar então a parábola do rei. Mas um outro reinado, um rei que distribui moedas de prata. Mas essas moedas de prata, meus irmãos, para nós cristãos, não são moedas como nós acostumamos utilizar, mas são os talentos. É a nossa própria vida, é o dom que Deus me deu para que possa render, para que nós possamos multiplicar. Por isso que Jesus apresenta este rei que espera daqueles empregados que receberam cada um 100 moedas de prata, ele espera com que eles multipliquem, façam render estas 100 moedas de prata. É como se Jesus dissesse para nós hoje: eu te dou a vida, eu te dou os dons, os talentos que tu tens, agora eu quero que tu multipliques, que tu faças render isso. E não fazer como aquele empregado que escondeu, que guardou num lenço as 100 moedas de prata e entregou as mesmas moedas de prata, não fez render nada, não lucrou nada. Não é isso que nós queremos fazer diante do Rei, quando chegarmos da glória eterna e apresentar: Senhor, eis aqui a minha vida, eu não fiz nada, eu não rendi nada nesta vida, não me dediquei na comunidade, não me esforcei para cuidar da minha família, para rezar em comunidade, para rezar com a minha família, para fazer o bem ao próximo, mas está aqui o que tu me deste. A mesma vida que tu me deste, eu te dou do mesmo jeito. Não fiz multiplicar, não fiz crescer. E o que esse empregado ouviu? Servo mau. Servo mau. Nós queremos ouvir aquilo que os outros empregados ouviram: servo bom, foste fiel no pouco, nas pequenas coisas, eu te dou muito mais. Nós receberemos muito mais, meus irmãos, se nós soubermos nos doar, nos entregar, saber perder, saber renunciar e saber multiplicar a nossa vida neste mundo, os dons que Deus nos dá. Todos nós temos capacidades, temos potencialidades que o Rei mesmo, o Rei do Universo nos deu, para que sejam colocados a serviço. Eis o reinado de Cristo em nós. Nós só perceberemos que acolhemos o reino de Deus quando nós multiplicamos a nossa vida. Daí sim nós podemos pedir: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na minha vida. Ou seja, que o teu reino aconteça na minha vida, e que eu possa acolher o teu reino na minha vida. Foi assim, meus irmãos, na vida de Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel da Hungria era filha de rei, filha do rei da Hungria. Se casou muito cedo, teve 3 filhos, ficou viúva também muito cedo, abandonou as riquezas, a herança que tinha, que não era pouco, né, porque era filha de rei, construiu um hospital para cuidar dos doentes e para cuidar dos pobres. Perdeu todo o prestígio dos homens e mulheres, perdeu o seu posto de princesa, quem sabe de rainha, aquela beleza da corte imperial, para servir Cristo nos pobres. Tanto que Santa Isabel da Hungria é padroeira
da Ordem Terceira Franciscana, porque ela foi da Ordem Terceira Franciscana, dos leigos e leigas, e hoje é uma grande referência para toda a Ordem Franciscana. Mas o mais incrível de toda a história de Santa Isabel da Hungria é que ela viveu apenas 24 anos. 24 anos. E viveu intensamente esses 24 anos. Se dedicou à oração, à penitência e à caridade. Muitas vezes, nós ainda, depois de 24 anos, não encontramos sentido para viver, ou não encontramos trabalho, não queremos fazer nada da vida, e olhando para Santa Isabel da Hungria, nós aprendemos que desde a mocidade, desde o início da nossa vida, nós podemos dar muito para Deus. Nós já podemos dar testemunho de cristãos. Nós podemos dar exemplo do que é ser um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, que de rei que era, se fez servo, lavou os pés, foi pobre e nos ensinou o reinado do serviço, nos ensinou o reinado da caridade. Então que Santa Isabel da Hungria seja para nós modelo de santidade, modelo de caridade.